Gente, bora aqui pro caso do Diddy, ou Sr. Combs, né? Especialmente em relação a Cassie Ventura, que ilustra aí uma série de acusações graves que podem ser ligadas com o abuso sexual, com o abuso moral no ambiente de trabalho e também a questão aí da dependência emocional afetiva. É crucial a gente compreender essa dinâmica para a gente identificar os padrões que são semelhantes em outras situações, né, que alimentam um padrão abusivo. Então as acusações, os crimes, com foco em relação a Cassie, o pedido enfrenta aí acusações federais de tráfico sexual, de extorsão e transporte para fins de prostituição, entre outros crimes. As alegações, elas acontecem, por uma longa extensão de tempo que envolve diversas mulheres e homens, tá? Então a ex-companheira, por exemplo, a Cassie, ela é uma dessas principais testemunhas e acusadoras aí de tráfico sexual, que é a formação também de quadrilha. As acusações federais contra o Diddy alega também que ele liderava uma empresa criminosa, vai saber, que explorava e que coagia as mulheres para satisfazer seus desejos sexuais, tá? E proteger a sua reputação. Então, isso incluía o quê? Forçá-las a participar daqueles freak-offs, que eram aqueles encontros sexuais cheios de drogas e acompanhantes, e muitas vezes filmados, porque as filmagens eram servidas para futuras coações. E a sua equipe de funcionários lá, eles facilitavam essas atividades, o transporte, a coerção, as agressões e o abuso sexual, que, por exemplo, a Cassie o acusa de anos, de abuso físico, sexual, incluindo estupro. Então, a gente tem lá no julgamento dele imagens, da segurança de um hotel, onde demonstra lá o Diddy agredindo fisicamente Cassie Ventura. Ela relatou aí ter sido espancada e chutada, e isso dá pra gente ver lá nesse vídeo. E em relação às drogas e coerção, as acusações indicam que o Diddy fornecia drogas como cocaína, metanfetamina e a oxicodona. Para quê? Para coagir essas vítimas e mantê-las obedientes, durante aquelas festinhas lá que eram as freak-offs. Inclusive a Cassie testemunhou também ter sido forçada, a usar drogas, e que por vezes esses encontros duravam dias, exigindo que ela tomasse aí inúmeros medicamentos. Para quê? Para manter-se acordada, para manter-se em forma. E isso não só ela, outras vítimas também. Teve um evento que ela acordou nua no chuveiro após um desses eventos e foi chantageada aí. Pra quê? Pra que ela não abrisse o bico. E mais uma vez ele utilizava do quê? Das filmagens. Diddy também foi acusado a usar as filmagens desses freak-offs como esse material que era usado para chantagear, para silenciar as vítimas e proteger a sua conduta ali de bom samaritano. A Cassie, ela temia pela sua carreira, pela sua família. Os vídeos, se eles fossem divulgados, isso teria uma repercussão muito grande e negativa para ela também. Então, em relação ao abuso de poder e influência, o que eles estão alegando? Que o Diddy usava a sua posição aí de poder, no meio executivo, como produtor musical, a sua própria condição financeira, que é um cara que juntou aí uma fortuna, a sua rede de funcionários, porque ele tinha uma rede que ajudava ele, a encobrir também. São anos, gente, de crimes sendo praticado, e até então nada acontecia. Então todos esses funcionários associados era para quê? Para ajudar a cometer e encobrir aí essas atividades criminosas. A relação com o assédio sexual e moral no trabalho, como que ela é vista aqui? Porque a Cassie, ela era produzida, ela era lançada por ele, que era um produtor musical. Então,
Cassie era a artista do Didi, né? E ela se encaixa em muitos dos aspectos de um contexto de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho. Por quê? Mesmo que essa relação fosse pessoal, existia uma relação profissional. Então se encaixa perfeitamente. E esse abuso do poder no ambiente profissional, né, acontecia porque ele era o seu, teoricamente, chefe, né? Então, ele detinha um poder imenso sobre a carreira e o futuro da Cassie no mundo musical. Então, ele supostamente usou dessa posição para coagir, para manipular, para forçá-la a participar desses atos sexuais indesejados. E isso é um exemplo claro de assédio sexual, né? Onde, por exemplo, a recusa dela poderia ter consequências profissionais severas que iriam repercutir de uma forma negativa. A própria criação de um ambiente hostil e degradante, porque a exigência que ele fazia para que ela participasse desses freak-offs, o abuso físico, o abuso sexual, a humilhação constante na frente de outras pessoas, né? Como ser forçada a ter relações sexuais com outros caras enquanto ele assistia e filmava. E já teve vezes que isso foi forçado. Então isso criava um ambiente de trabalho e de vida extremamente hostil, degradante. E isso tudo Cassie relatou lá no seu depoimento como testemunha no julgamento. Então ela declarou se sentir inútil, né, se sentindo como um lixo, como um objeto. Ela recebia várias ameaças assim, diárias dele. Então ele agia como se ele fosse o poderoso e ela a submissa. Então várias dessas ameaças também à carreira e à reputação dela aconteciam de forma constante, repetida, que ele ameaçava de expor os vídeos íntimos dela, né, caso ela não cumprisse aquelas exigências. E essa é uma tática de assédio moral e sexual, porque ele visava o controle, o silenciamento, né, com impactos diretos na vida profissional e na vida pública dela. Outro aspecto importante é perceber os envolvimentos de funcionários e colaboradores, porque tivemos no julgamento a acusação de que os funcionários associados, né, de Didi facilitavam essas atividades ilegais. Por exemplo, ajudando ele em toda a armação do contexto, reservando os hotéis, recrutando acompanhantes, distribuindo drogas, né? E testemunhavam também alguns abusos. Então, sem intervir, sem ajudar, né? Demonstra aí um forte pacto entre eles, uma cultura de assédio e de cumplicidade dentro dessa suposta empresa de Didi. O abuso ali, ele era sistêmico. E engajando já diretamente para a questão da dependência emocional, afetiva da Cassie, onde ela se demonstrava o tempo todo super dependente emocional de Didi. E esse é um elemento primordial para entender como que ela permaneceu em um ciclo negativo por anos, né? Um ciclo de abuso que não tinha fim e que ela nem pensava em algum momento assim como que isso iria terminar. Porque quando ela tentou sair a primeira vez, logo de cara ela já foi ameaçada. Então aí o medo começa a falar mais alto, né? O medo de perder a própria vida, já sendo manipulada, porque ali ela já confundia suas emoções, seus sentimentos mais genuínos já estavam ali todos confusos. Esse ciclo de abuso e manipulação, como ela testemunhou lá no julgamento, né? Cheio de violência e que corrobora aí com o tráfico sexual e que foram por longos anos, né? Mais de uma década. Ela mesma afirmou que participava desses freak-offs. Por quê? Porque ela o amava. E esse amava aqui, gente, é entre aspas, porque acontece essa confusão desses sentimentos que eu falei, genuínos, e ela pode ali ter desenvolvido uma síndrome em que a pessoa que é abusada, ela acredita ter um amor, ela começa a sentir um certo amor, uma certa admiração pelo seu abusador, que é a síndrome de Estocolmo. Então, apesar dela odiar essas situações, isso demonstra uma dinâmica clássica de dependência emocional, porque ainda assim
ela dizia que o amava, né? Porque essa vítima, mesmo assim, ela tenta agradar o agressor para manter aquele relacionamento, para evitar, às vezes, mais violência. Então, às vezes, ela só esperava o período de conturbação cessar. E esperava bem ali como alimentando essa dependência. E, como eu falei anteriormente, acontece essa distorção, né? Aqui, na cabeça da pessoa, da realidade. Que olha como que a defesa do Didi usou isso para tentar usar as mensagens que a Cassie trocava com ele para justificar, né? Dando a entender que as mensagens, elas pareciam indicar amor, mas um amor cheio de consentimento, em que ela poderia ir embora a hora que ela quisesse, né? Onde eles tentaram também demonstrar que ela gostava de participar lá dos freak-offs. Mas ela explicou que eram apenas palavras ao vento, né? Naquele momento em que ela estava bem assim, disposta a vou participar para passar, pronto, acabou. Então isso reflete a complexidade da manipulação psicológica que essas vítimas de abuso frequentemente desenvolvem aí na sua cabeça. É também isso um mecanismo de defesa, porque leva a vítima a racionalizar ou até minimizar o comportamento do agressor, para que ela consiga viver, passar por isso. O abalo da autoestima dela, gente, isso daí é... E uma mulher linda, né, como a Cassie. Mas ela revelou que ela tinha uma problemática sobre a aparência do seu corpo, né? Tinha uma baixa autoestima. Ele controlava a imagem dela, sempre fazendo com que ela tivesse a percepção de si mesma, uma péssima percepção de si mesma, né? Isso era uma tática para ele ter o controle. E isso configura relacionamentos abusivos. Então, o que ele fazia? Minava a autoconfiança, minava a autoestima dela, minava a capacidade dela de poder se libertar um dia daquilo. E usava também a questão do isolamento e do medo. Medo de quê? Das consequências para a vida dela pessoal, para a carreira dela, né? A família juntamente, porque ele chegou a ameaçar a família. Então, exercendo sempre esse controle, né? E o que isso contribuiu? Para o isolamento. Ela se afastou da família, né? Porque ali, movida pelo medo, a dificuldade de romper com a relação, ela preferiu se afastar da família. Ela sentiu que não podia mais, às vezes, ele carregar a vergonha e a culpa de, por anos e anos, estar dentro de uma relação como essa. A forma como ele tratava as pessoas, como ele tratava ela, era como se fossem descartáveis, né? E por que desse vídeo? Porque é importante nós identificarmos, né? Quando que eu estou passando por uma situação assim, como a Cassie? E esse é um marco histórico, né? Porque ele é um cara de muito poder, tem muitas pessoas poderosas envolvidas dentro do contexto de tudo isso que está acontecendo. Mas é muito bom para que as pessoas se alertem em relação a esses padrões de abuso, porque muitas vezes são difíceis de identificar. A própria vítima, às vezes, que está tão imersa ali, ela tem essa dificuldade de identificar. Então, que você esteja atento, tanto na sua vida afetiva, né, nos seus relacionamentos, quanto no seu trabalho, que eu trouxe aqui a questão do assédio do trabalho. Então, é só você pegar e pensar aí, como que é a minha relação com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe direto. Por quê? A diferença de poder, ela sim, quando há uma grande disparidade de poder, seja profissional ou financeira, né, que a gente vê os casos aí de violência doméstica, ou social, né, dentro ali da relação afetiva, e especialmente quando essa diferença é usada para controle, né, ou para coagir, para ameaçar, aí está identificado esse cenário abusivo dessas relações. Então, se há também exigência sexual indesejada, né, se você sente que de alguma forma alguém já fez algum movimento, né, para te pressionar a participar de ato sexual, ou encostou em você de uma forma, né, mais pesada ou sutil também, mas demonstrando ali, está aproveitando da situação, te deixando desconfortável, às vezes com medo, né, das consequências, caso você disser não. É bom a gente perceber, olhar ao nosso redor, estarmos conscientes
dessas relações. No ambiente de trabalho também,